Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em duas das maiores tragédias de Shakespeare, Hamlet e Macbeth. E o interessante é que elas não são só histórias separadas, não. Na verdade, elas são como dois lados da mesma moeda humana. São dois extremos que definem uma luta que, de alguma forma, todo mundo já enfrentou. Vamos ver como? Pois é, essa é a grande questão, né? Quem nunca se viu preso num desses dois polos? Ou pensando tanto, mas tanto, que a ação simplesmente não acontece. Ou agindo tão rápido, no impulso, que as consequências acabam sendo, bom, desastrosas. É um dilema que faz parte da vida. E ninguém explorou esses extremos de forma tão genial quanto Shakespeare. Ele nos deu dois personagens que são imortais, que personificam essa tensão de um jeito perfeito. Vamos começar pelo pensador. Nossa primeira parada é na Dinamarca, no mundo filosófico e, por que não dizer, paralisante de Hamlet. Ele é a personificação da reflexão levada ao extremo. A história toda começa com uma ordem bem clara, vinda do fantasma do próprio pai: vingue a minha morte. Mas o Hamlet, ele não age de imediato. Pelo contrário, ele precisa de provas, ele precisa ter certeza absoluta. Então ele planeja, ele investiga e até usa o teatro para tentar arrancar uma confissão. É importante entender que a hesitação do Hamlet não é só fraqueza, não. É um conflito intelectual muito, muito profundo. Ele questiona a própria natureza da verdade. Ele fica se perguntando: e se esse fantasma for, na verdade, um demônio, tentando me enganar para eu cometer um pecado terrível? É essa dúvida racional que o paralisa completamente. E claro, a gente chega na frase mais famosa de toda a literatura. Ser ou não ser é a expressão máxima dessa angústia toda. E não é só sobre viver ou morrer, não. É sobre a validade da ação num mundo cheio de incertezas. É quase um existencialismo antes mesmo da palavra existir. E aqui vem a grande ironia que fecha a peça de forma brilhante. Depois de tanta reflexão, de tanta paralisia, o reino da Dinamarca não vai para um pensador. Ele vai para Fortinbras, um soldado que age sem pensar duas vezes. A ordem é restaurada por alguém que é exatamente tudo que Hamlet não conseguiu ser. Agora, vamos gerar esse pêndulo para o outro extremo. A gente sai da Dinamarca e vai para a Escócia, para o mundo sombrio e impulsivo de Macbeth, o homem que, bom, não pensa o suficiente. A jornada de Macbeth é uma queda livre, uma descida vertiginosa, totalmente o contrário de Hamlet, que precisa de provas. Macbeth ouve uma profecia e já corre para fazer acontecer. A ação dele é imediata, é sangrenta e vai ficando cada vez mais rápida. Ele vai da honra à tirania num piscar de olhos. O crime de Macbeth é uma coisa monumental. Ele não mata um homem qualquer, ele mata o seu rei, que por acaso também é seu hóspede. Naquela época, esse ato de regicídio era visto como uma quebra da ordem do universo, um pecado contra Deus e a natureza. É isso que serve de gatilho para o colapso psicológico dele. Agora, o que é fascinante aqui é como as bruxas manipulam o Macbeth. Elas não mentem descaradamente. As profecias são ambíguas, são meias-verdades que vão alimentando a confiança cega e arrogância dele. Elas o levam a acreditar que ele é simplesmente invencível. E enquanto o Macbeth vai se afundando na tirania, a esposa dele, a Lady Macbeth, que foi quem o incentivou no início, ela desmorona sob o peso da culpa. Aquela famosa cena dela sonâmbula, tentando lavar uma mancha de sangue que não existe, mostra que a alma não aguenta as consequências de uma ação sem consciência. Ok, agora que a gente já viu os dois extremos, vamos colocar os dois lado a lado para entender a imagem completa que o Shakespeare estava pintando para a gente. De um jeito bem direto, a oposição central é essa aqui. Um é destruído porque não consegue agir. O outro é destruído porque não consegue parar para pensar. Simples assim. E se a gente olhar mais de perto, dá para ver que eles são, tipo, imagens no espelho. O Hamlet duvida do sobrenatural, o Macbeth confia cegamente. A consciência do Hamlet o paralisa, a do Macbeth é corrompida, é ignorada. E até o final é um espelho. Em Hamlet, a ordem é restaurada por uma força de fora, e em Macbeth, a ordem volta através da justiça contra o próprio tirano. Então, o que a gente pode tirar da união dessas duas histórias, hein? Qual é a grande lição aqui sobre a nossa condição humana? A tragédia de Hamlet é muito clara. Uma mente absolutamente brilhante, cheia de potencial, que se perde dentro do próprio labirinto de dúvidas. E o resultado é inação, é morte. E a tragédia de Macbeth é o espelho exato disso. Uma ambição gigantesca, sem nenhum freio da reflexão ou da moralidade, que acaba levando a uma espiral de violência
que destrói tudo e todos, inclusive ele mesmo. Fica claro que a grande lição está no meio do caminho. Quando a gente olha para as duas peças juntas, elas não são só sobre um príncipe indeciso e um tirano ambicioso. Elas formam um verdadeiro mapa da alma humana que vive constantemente nesse espaço perigoso entre a paralisia do pensamento e a catástrofe do impulso. E no fim das contas, é essa pergunta que Shakespeare deixa no ar pra gente. Uma pergunta que, vamos combinar, não tem resposta fácil, né? E ela continua ecoando séculos depois. Afinal de contas, onde, na nossa própria vida, a gente encontra esse equilíbrio tão delicado entre refletir e agir?